Bem-vindos ao podcast do Drica Ribas. Eu me chamo Adriana Ribas Maia e o nosso assunto da vez é a Transnistria. Transnistria. Aí você deve estar se perguntando o que é isso? Para quem vive aqui na Europa e acompanha o noticiário local, já deve ter ouvido falar da Transnistria. A Transnistria é um pedacinho de terra que fica entre a Ucrânia e a Moldávia. E aí, mesmo que esse território pertença à Moldávia, aí há uma minoria que fala russo. Quando a União Soviética se desfacelou, a Moldávia ela também se tornou independente, como outros países, como por exemplo a Ucrânia. E aí, essa minoria russa não queria pertencer à Moldávia. Sendo assim, os russos estacionaram aí, ou vamos dizer assim, militares e também armamento, ou seja, já é também um posicionamento, vamos dizer assim, estratégico contra a OTAN e contra a União Europeia. A Transnistria, ela não é independente, ela pertence e não pertence à Moldávia, e ela inclusive tem uma espécie, eu nem sei como poderia classificar, se é um presidente, se é um governador, se é um primeiro-ministro, mas é um oligarca russo, vamos dizer assim, que manda. Aí você deve estar se perguntando por que eu estou falando da Transnistria. Porque nesta etapa de guerra, e se a gente for observar o mapa, o exército russo tomou, no caso assim, invadiu a região de Donbass, que já praticamente era semi-invadida pela Rússia, desde 2014, a Crimeia, aquela península ucraniana que se encontra no Mar Negro, que foi anexada à Rússia em 2014. Aí, no caso, o exército russo foi descendo até Mariupol. Mariupol também é uma cidade portuária, que pertencia à Ucrânia e agora já está praticamente nas mãos dos russos, para fazer essa ligação, no caso da região de Donbass por Mariupol e chegar até a península da Crimeia. E aí, do outro lado, do lado oeste, essa região Transnistria, que está relativamente perto da cidade de Odessa, que ainda pertence aos ucranianos, e uma cidade portuária muito importante também. E aí daí viria vamos dizer, essa pequena parte, vamos dizer assim, esse pouco exército russo que está aí na Transnistria e se encontraria com o resto para fechar literalmente o acesso ao Mar Negro para a Ucrânia. De acordo com a imprensa local, há aproximadamente 8.000 soldados russos aí. Mas ainda também não se sabe como segue. Como a gente já vinha comentado, tanto em vídeos no Drica Ribas TV ou em posts no Drica Ribas Vida Europa, ou até mesmo em podcasts aqui, Putin esperava uma guerra rápida, de no máximo 4, 5 dias, o que se chama de Blitzkrieg, literalmente invade o país, tirando Zelensky, colocando um presidente pró-russo. E lembrando que em 2014, quando eles anexaram, no caso o governo russo anexou a Crimeia, não encontrou grandes resistências e eles, no caso os russos, também esperavam, mas saiu tudo ao contrário. A guerra já dura mais de 2 meses e meio, houveram sanções econômicas muito duras para a Rússia, lembrando que também aqui para o Ocidente, para a Europa também saiu e sai muito caro, estamos pagando especialmente o preço da energia, que se traduz no aquecimento e preço da gasolina e do diesel, tudo isso também saindo muito caro. Mas aí é aquela história, queremos viver numa democracia e mais ainda, não é minimamente aceitável que um país invada o outro, no caso a Ucrânia livre e soberana invada o outro, e que se houvesse aí, no caso aí da região de Donbass, que é vamos dizer assim, uma situação com as minorias russas, que essa daí poderia ter se resolvido de uma outra forma. Tá certo?
Esse foi mais um podcast do Drica Ribas. Eu espero que vocês tenham gostado. Não deixe de curtir, de compartilhar, não deixe de seguir. E claro, espero vocês até o próximo podcast. A gente estamos nos concentrando bastante na questão da guerra na Ucrânia, um assunto que está muito em voga na imprensa germanofona, na imprensa da Europa, mas embora, no caso, os ouvintes do Brasil esteja muito longe, efetivamente está, mas também trará e traz impactos grandes a nível mundial. Tá certo? Muito obrigada pela atenção de vocês e até o próximo podcast.